Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje eu quero ler o texto que se encontra lá em João, capítulo 6, dos versos 22 a 40. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tibíriades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barquinhos e ali partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois a ele perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhas vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu não quero delongar, mas esse texto aqui é um texto ao qual Jesus prova o qual motivo ele realmente é para nossas vidas. E eu quero atentar para o texto ao qual este povo que havia visto Jesus multiplicando os pães e que foram até Jesus após a multiplicação dos pães e dos peixes, que foram até Jesus para trazer Jesus como o rei que eles imaginavam, não como o rei que as escrituras diziam, não como rei, não como filho de Deus realmente era realmente ter vindo. Eles queriam tratar Jesus como Jesus libertador, mas na parte física, na parte da região ali, né, de Jerusalém. Eles queriam que Jesus tomasse o poder e que eles governassem toda aquela região e que tomasse a sua autoridade novamente sobre a nação de Jerusalém, sobre o povo de Israel. Mas Jesus falou que Jesus não veio para isso. Jesus não é esse sentido que Cristo veio. E a Bíblia fala que Jesus vai para o monte, Jesus foge deles, né? E depois nós vemos a história que Jesus anda sobre o mar, onde Pedro anda sobre o mar e tem fé, e ele perde a fé e afunda, e Jesus estende a mão para ele. É uma história conhecida, e após isso, eles vão atrás de Jesus novamente para tentar convencer Jesus, para tentar ter Jesus como o seu rei que eles tanto imaginavam, mas não o Jesus que era de fato que ele tinha vindo, a sua missão de fato.
Meus irmãos, eu quero me atentar, é um texto grande, um texto longo, mas eu quero atentar em apenas um texto que Jesus diz, em alguns textos pequenos, dos 30. Vamos começar do texto no versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aqui eles estão pedindo que Jesus desse mais um sinal para eles, sendo que Cristo já tinha manifestado os seus sinais e Jesus já tinha anunciado quem ele era. Mas eles queriam mais sinais, mais coisas para identificar que Jesus de fato, quem Jesus era. E Jesus, e é o que acontece conosco. Muitas das vezes nós temos pedido tanta coisa para Cristo, tanta coisa. Que Ele venha, faça sinal não sei do que, mostre o seu sinal não sei do que, venha Senhor, mostra sinais. Tem irmãos que gostam desse negócio de sinais, né? Senhor, me dê sinais disso, me dê sinais daquilo, Senhor, me dê sinais disso. E infelizmente às vezes não é o que Deus quer. Porque Deus já mostrou os seus sinais de amor, sinais de misericórdia, sinais de graça, sinais de salvação, e para isso não basta. O povo ainda quer sinais e sinais e sinais. E Cristo vai falar aqui. Cristo vai falar aqui para nós. Eles começam a falar: Jesus, porque quando o nosso povo estava no deserto, Deus mandou maná do céu, um sinal que Deus estava cuidando de nós. Então eles além de eles pedirem sinais, eles tentam provar a divindade de Cristo. Meus irmãos, toda vez que você pede sinais do céu e que ele já se revelou salvificamente, ele já se revelou salvadoramente, ele já se revelou biblicamente quem ele é, e você continua pedindo sinais, sinais e sinais, sendo que ele já se revelou, ele já provou quem ele é, ele já mostrou para você quem ele realmente é, e você continua testando quem Deus é, quem Cristo é. Ele quer te responder isso para você nesta noite. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então ele fala: mas irmãos, pessoal, vocês estão equivocados. O maná que foi mandado do céu não foi Moisés quem deu. Foi Cristo, foi Deus, foi o meu Pai. A glória não é de Moisés, a glória é o do meu Pai. E muitas das vezes, meus irmãos, o que tem de gente dando glória para os homens? Esse povo tinha Moisés como líder acima de tudo, um representante do povo de Deus mesmo, e realmente Moisés é de fato representante do povo de Deus, mas ele já havia partido, era um homem que deixou suas marcas, o seu legado na fé cristã, mas para eles até mesmo tinha uma idolatria. O povo de Israel tinha alguns que tinham uma idolatria por Moisés e também por Davi. Mas aqui no tocante estamos falando sobre Moisés, e alguns tinham uma idolatria muito grande por Moisés. E eles falaram: não, Moisés, ele fez descer pão do céu, então mostre quem tu és. Se de fato você é o Filho de Deus, mostra, me dê um sinal que você está falando é verdade. Mas não vamos esquecer que o povo de Israel era um povo incrédulo também, que mesmo Moisés mostrando as maravilhas e Deus mostrando a sua graça, o povo de Israel sempre duvidava do amor de Deus. Então eles deram uma analogia equivocada, porque o povo de Deus, o povo de Israel sempre naquela época sempre ficava provando, pedindo coisas a qual Deus já tinha mostrado a sua graça. Um povo ignorante, um povo soberbo, um povo orgulhoso e um povo não grato pelaquilo que Deus estava dando. E
Ele só estava demonstrando também as raízes que ainda moravam no corações deles, que ainda perpetuava, desde aquela época, ainda perpetuava. Cristo já havia mostrado quem ele era, mas mesmo assim eles queriam provar Cristo. E novamente, aquilo que o povo fez no passado, eles novamente fazem com agora o Deus encarnado. Naquela época, Deus fez um milagre sobrenatural e ele não estava presente corporalmente, apenas na demonstração do servo dele, que era Moisés. Mas ali, Deus estava presente corporalmente na vida deles, encarnado na frente deles, falando com o próprio Deus. Era a imagem exata de Deus, que era o seu filho. E eles estavam, mesmo assim, tentando provar o poder de Deus. Então, Jesus fala: o que vocês estão falando não é equivocado. Moisés nunca falou que foi ele que deu o pão do céu. Moisés apontou para Deus. Então eu também estou apontando para o meu Deus. Meus irmãos, o que tem gente apontando, dando glórias para as pessoas. Irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Eu assisto todo domingo a Record, que passa o programa de reportagem ali pela noite, Domingo Espetacular. E é muito triste ver as coisas que estão acontecendo. Triste, meus irmãos. Você não sabe a tristeza que dá no meu coração. Só que muitas das vezes as pessoas não dão... Só que a maioria das vezes, quase 100% das vezes, as pessoas não dão glórias a Deus. Dão glórias a outras pessoas. Esquecem da misericórdia, esquecem do amor de Deus. E eu me entristeço tanto, mas tanto. E cada dia mais eu vejo o mundo caindo em ruína. Cada dia que passa, a semana que eu vejo as pessoas caindo numa ruína tal. Mas a palavra de Deus ainda continua. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Meus irmãos, se as pessoas entendessem que o pão do céu já desceu, aquele pão que desceu saciou a fome do povo de Israel, mas eles tiveram ainda fome. Mas este pão que desceu do céu neste momento é o pão que mata qualquer fome, que sacia qualquer sede. As pessoas estão com fome. Vê o retrato, meus irmãos, da fome. Temos visto pessoas passando fome. É este contexto que nós estamos falando. Fome está rodeado o nosso mundo. Fome está rodeado um crescimento de pessoas morrendo de fome. Não somente da Covid, mas de fome. E se as pessoas entendessem, se as pessoas compreendessem este versículo, se houvesse pessoas que pregassem este texto, não trabalhar por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno. Meus irmãos, nós temos trabalhado para tanto, nós temos entregado, saciado a fome dessas pessoas, mas não tem saciado a alma delas. Elas podem matar a fome hoje, mas amanhã elas vão continuar tendo fome. Porque essa fome, ela é normal, ela é do nosso físico, mas e a fome da alma? Meus irmãos, tem pessoas se fartando, comendo, se deleitando, e pessoas ainda continuando com fome. E outras que ainda nem tiveram a oportunidade de comer, mas que ainda estão com muita fome. Você que está ouvindo, eu quero dizer que existe um pão chamado Jesus. Ele é quem desceu do céu há 2000 anos atrás. Ele desceu porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É Ele que dá vida ao mundo.
É Ele que quer te dar vida. Você pode comer um prato de arroz, mas amanhã você pode chegar a falecer, e aí, o que será da sua alma? O que será da tua alma se você não se alimentar deste pão chamado Cristo? Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pronto. Você que sabe que tem pessoas passando fome, e que muitas vezes eu sei que elas estão passando fome constantes, mas elas precisam de um pão maior do que esse pão físico que você talvez está ajudando, e continue ajudando, irmão. Continue ajudando essas pessoas. Se você precisa de ajuda, fale, pede ajuda. Mas se você, mesmo contraindo ou tendo a possibilidade de se alimentar ou recebendo ajuda para se alimentar, se você não tiver Cristo, o pão da vida, você ainda continuará tendo fome. Os doutores, os ricos, os bilionários, os milionários, se eles não tiverem Cristo, eles estão com fome. O que você vê na televisão das pessoas clamando, chorando, em um cenário físico, as almas dos ricos, milionários, bilionários estão como essas pessoas clamando. A alma é como se estivesse clamando por uma comida, por um alimento. E esse alimento chama Cristo. Só isso, só Cristo para saciar a fome e a sede da tua alma. Somente Ele. Talvez tem pessoas que têm comida em casa, mas a alma está toda perturbada, com uma depressão. Somente Cristo, meus amigos. Somente Deus. Talvez tenha irmãos de fé, da nossa fé, que perderam o sentido da alma, da vida. São salvos, mas não sei o que aconteceu, que perderam e que estão buscando outros métodos para saciar a sua fome e sua sede. Meu irmão, a sua procura é em vão, porque tu sabes que é um que pode saciar a sua fome e sua sede, é o Espírito Santo de Deus, é Cristo, o pão da vida. Então, Ele é Cristo. Mas porém ele disse: porém eu já vos disse que embora eu me tenhas vistos, não credes. Porque tem de pessoas que já ouviu a palavra de Deus, mas que não crê. Irmãos, é triste. Eu ando pelo meu bairro aqui e o que eu vejo de pessoas comendo, bebendo, e o que eu vejo de pessoas ouvindo músicas depravadas, meus irmãos. Eu estava até comentando com o irmão. Você pega um funk do ano 2000, que já era uma música depravada, mas que era uma música que era em duplo sentido. Hoje você pega as músicas hoje atuais, os funks, você pega as músicas atuais, elas não são mais depravadas, elas são hiper depravadas. Ela está numa depravação tão grande, que é triste, meus irmãos. Meus irmãos, de pessoas saciando, bebendo, comendo, mas elas não sabem se elas vão não comerem e não beberem daquilo que é Cristo, irão para o inferno. É triste? É. Mas ainda há salvação. Ainda há para anunciar e o método de levar o pão é pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Mas porém tem pessoas ouvindo, mas não crendo. E elas querem suas comidas, elas querem os seus sinais, elas querem as suas curas, elas querem os seus milagres, elas querem tudo, mas não querem o pão da vida que é Cristo.
E elas querem que este pão da vida, o próprio Cristo, faz tudo por elas. Mas elas não querem comer o pão do arrependimento, o pão do sacrifício, tomar o sangue de Cristo. Não querem, não querem, não querem. Eles não querem. Eles não querem abandonar as suas velhas vidas, não querem abandonar os seus pecados, não querem. Mas querem continuar nas suas vidas e querem receber os milagres, as bênçãos. E muitos, irmãos, e muitos têm recebido as misericórdias de Deus, têm recebido a graça de Deus. Irmãos têm doado, oferecido, mas estão fugindo da palavra de Deus. Não querem ouvir a Deus. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Meus irmãos, se você for para Cristo, Ele está dizendo, se você buscar a este pão, se você tiver fome deste pão, Ele falou, de modo nenhum eu vou lançar você fora. Mas tem muitas pessoas que têm buscado, não o pão, novamente digo, da vida. Têm buscado o pão físico e esquecido o pão da vida. E tem passado por situações difíceis, mas mesmo assim, elas não querem buscar o pão da vida. Não querem. Meus irmãos, esses que não querem, esses estão sendo lançados fora. Mas eu não fui buscar, mas a sua procura não é a cura da alma. Não é o pão ressurreto. Não. A sua procura é somente pelos sinais. E quando você receber tais sinais e tais maravilhas, você irá abandoná-lo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E Ele enviou para salvar vidas. Ele foi enviado para salvar vidas. Ele foi enviado para saciar a fome e para saciar a sede. Meus irmãos, não haverá como buscar e saciar essa sede e essa fome no inferno. Será tarde. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, para encerrar, para terminar essa mensagem, a vontade de Deus é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Meu irmão, se você viu Jesus pela sua palavra, por meio do Evangelho, se eu tenho te mandado constantemente mensagens e pregações, e se você crer em Jesus definitivo, crer, meus irmãos, não é aceitar que Jesus existe, não é aceitar como aceitar, eu aceito que Jesus existe. Não, crer é baseado não que você veja, não crer é além de aceitar. Crer é uma fé que não é brotada do teu coração. Essa fé é uma fé que é brotada pelo Espírito Santo. E quando você crer em Cristo, é como se a sua vida fosse quebrada e que do alto, dos pés à cabeça, fosse uma coisa sendo reformada, transformada novamente, fosse uma coisa sendo uma regeneração, uma coisa sendo transformada novamente. Isso que é crer em Cristo. E quando você crê, a sua mente se torna uma mente santa. E quando você torna uma mente santa,
O Espírito Santo te dá 3 coisas que somente o Espírito Santo, através crendo no Filho, acontece: frutos de arrependimento, fé em Cristo e novidade de vida. O pão da vida te oferece isso. Ele te oferece uma vida eterna. Venha conhecer o Deus Todo-Poderoso. Venha conhecer o nosso Mestre. Venha conhecer Cristo, meus amigos. Só Ele pode sarar esta dor. Somente Ele pode saciar essa sede. Ele diz: buscai a Deus acima de todas as coisas, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, eu não estou dizendo que Ele não vai te saciar a fome, Ele não vai te abençoar, não, Ele vai. Mas primeira coisa, buscai a Deus acima de todas as coisas. Buscai ao Filho, porque somente Ele é capaz de te salvar. Somente Ele. Então eu te convido, dobre os seus joelhos neste momento. Dobre os seus joelhos, minha irmã. Dobre os seus joelhos, meu irmão. Para você que tem perdido o sentido da vida como um servo, venha refazer a realiança com Deus. Lembre da aliança que foi feita no dia do teu primeiro amor, no dia que você creu, mas que por causa das situações você está fraca. Lembre que Ele é o pão da vida que sacia a tua alma. Lembre que Ele é o rio de água viva que sacia a sua sede. Lembre deste Deus Todo-Poderoso. Lembre desse Deus chamado Cristo, Filho de Deus, Jesus. Lembre que Ele te prometeu que nunca Ele deixará você abandonado, que Ele nunca te abandonará, que você nunca estará perdida, porque aonde você for, Ele estará, aonde você está, Ele estará junto com você. Lembre, e que apesar de todas as aflições, todas as angústias, todas as tribulações, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como foi pregado hoje na ministração do pastor Paulo Júnior, que o mal, apesar de ser mal, Deus usa para o propósito de nos fazer bem. Querido Deus, queridos irmãos, reconheça que Cristo, lembre do teu Deus. Não seja como este povo. Para você que ainda não conhece Cristo e que fica fazendo um joguinho, que só busca Jesus quando necessita, para você, arrependa-te. Arrependa-te. Porque o nosso Deus não é um Deus de barganha, como você viu aqui neste texto. O nosso Deus é um Deus convicto, que Ele fez, e Ele não fez a sua vontade, mas Ele fez a vontade de Deus Pai, e que Ele veio com um único objetivo de mostrar um único sinal, o sinal da salvação. Este é o maior sinal, meus irmãos. Se a igreja perdeu a virtude de anunciar a salvação para as almas, e fica anunciando os outros sinais físicos que amanhã são passageiros. Mas este sinal, nada e ninguém consegue nos separar do amor de Cristo. Nem angústia, nem tribulação, nem poder, nem espada, nada nos separará do amor de Deus. Dobre os seus joelhos e vamos orar. Querido Deus, eu oro para aquele que estiver ouvindo essa mensagem. Espírito Santo, renove as suas forças. Senhor, Espírito Santo, traga vida para estes homens. Senhor, nós cremos
que por meio da evangelização, por meio da pregação do Evangelho, quando uma pessoa conhece Cristo e ouve Cristo, Senhor, e ela crê no Filho, Senhor, automaticamente o Espírito Santo é derramado nela, e ela é gerado fé neste Filho, é gerada uma mudança de vida, uma regeneração, e a graça salvífica cai em suas vidas, cai na sua vida, e ela muda. Senhor, quantas pessoas eu tenho enviado para as pessoas se arrependerem de seus pecados, quantas pessoas eu tenho enviado, mas até hoje eu não recebi nenhuma notícia. Senhor, mas eu oro para aqueles que os seus eleitos que estarão ouvindo essa oração e essa pregação, se arrepende, endobre os seus joelhos e comece a louvar ao Deus Todo-Poderoso, o nome que está acima de todo nome. Toda glória, toda graça é dada a ti, Jesus. Salva os teus eleitos, reanima o teu povo, aviva o nosso coração e nos prepare para o dia glorioso. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.